Israel tem um território de pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados. Mesmo pequenininho, com apenas 9 milhões de habitantes, o país é um gigante quando o assunto é investimento em pesquisa e desenvolvimento. O território de Israel é composto de deserto e terra semiárida, mas o país também é referência em manejo de água. Estamos em Tel Aviv, capital financeira do país, conhecida como a cidade que nunca dorme. E quando a gente anda por aqui, a gente vê árvores e também vê flores nos canteiros. Tudo aqui foi plantado e é irrigado, porque é deserto e praticamente não existe vegetação nativa. A beleza de uma cidade moderna e próspera como Tel Aviv faz parecer muito distante o passado de luta do povo contra a seca. Na década de 1940, moradores de Jerusalém tinham apenas 10 litros de água para consumir por dia. De lá para cá, houve uma revolução e hoje não falta água na nação de clima desértico. A irrigação é usada não só na agricultura, mas em toda a área urbana. Por onde quer que a gente ande, lá está uma mangueira gotejando água. Em Israel, chove em média 500 milímetros por ano, muito parecido com o que acontece no semiárido nordestino do Brasil e muito distante de regiões amazônicas, como o norte de Mato Grosso, em que chega a chover, em média, 2.000 milímetros por ano. O desafio da escassez de água fez o pequeno país do Oriente Médio liderar uma revolução no uso da água, que inclusive afetou a agricultura. Mais de 75% da água de esgoto é reutilizada em Israel. Por ano, a agricultura é o setor da economia que mais consome água no país. Mas quase 45% da água tem origem no reuso de esgoto. Isso não significa que sobre água na hora de produzir. Pelo contrário, os produtores rurais economizam o recurso. Desse ano, aqui em Israel, o governo decidiu diminuir o consumo de água por agricultura porque não tem água. Então, não só o preço, a quantidade. Não tem alternativa. A única alternativa é tecnologias que conservam água, que usam menos água, que utiliza água por cada gota. Essa é a solução. A água não é desperdiçada e os alimentos recebem a quantidade na medida certa para garantir a qualidade que um mercado exigente cobra dos agricultores. É bem limpo e bem gostoso. O que é esse? É alface romana. Está cheio de água. Tu pode ver que está doce. Nossa, maravilhoso. Nossa, isso é muito bom. Isso porque a gente ganha o prêmio. Sim, sim, sim. Isso mesmo, este produtor recebe 25% acima do preço de mercado pelos alimentos que produz, justamente pela qualidade que entrega. São produtos premium, feitos com água de esgoto tratada. Cada planta recebe a hidratação de que precisa, para atender às determinações, por exemplo, da Europa, principal comprador de produtos agrícolas de Israel. São muitas as diferenças entre Brasil e Israel. A disponibilidade de água é apenas uma delas, como explica Beni, brasileiro que deixou Cuiabá, em Mato Grosso, para se dedicar à pesquisa no Instituto Volcani, um centro de estudos que equivale à Embrapa no Brasil. A água da agricultura tem 3 fontes. Ela pode ser uma água potável, que também é subdividida, quais são os tipos de água potável. Ela pode ser água salobra do subsolo ou a água de resíduos residuários tratada, que é um preço mais baixo. Custo? Sim, então ele paga um preço diferenciado. A água potável, que pode vir ou da dessalinização, ela é um preço mais alto. A água salobra é um preço mais baixo e a água residuária tratada é um preço bem mais baixo. Dados da Agência Nacional da Água em Israel mostram que a água potável é a mais consumida no país, seguida da água de esgoto tratada e da água salobra. Nos próximos 2 anos, este cenário será outro.
O volume que vem da dessalinização da água do mar e do esgoto tratado vai responder por quase 50% da água consumida no país. Em Israel, este produtor brasileiro ficou impressionado com a eficiência na utilização da água na região de terras inférteis. Lá ainda temos água, aqui a gente percebe que não temos mais muita opção de água. Eles estão usando todos os meios, recursos para a produção de água a um custo muito maior que o nosso. Depois de viver 20 anos em Israel, Beni, o pesquisador, lembra dele? Sabe dizer na ponta da língua o que distingue Brasil de Israel. Israel investe muito mais em tecnologia, como nós falamos, 4,6% do PIB é investido em desenvolvimento de tecnologia, do que no Brasil, 0,75%, 0,8%. Essa é a grande diferença? Sim, eu acho que vários países já estão chegando a essa conclusão, tanto que outros países já estão começando a investir muito mais no desenvolvimento de tecnologia. E neste caminho de aprendizados e descobertas, Brasil e Israel parecem mesmo ter um próspero caminho a compartilhar. Nossos dois países têm relações próximas e cooperação no campo da agricultura. Nós queremos aumentar nossa cooperação para o benefício de ambos os países e da população. O que une o Brasil a Israel na área da agricultura? Eu acho que o Brasil é um país grande, que tem muitas áreas agrícolas, tem muitas pessoas investindo em agricultura. Israel tem muita tecnologia para a agricultura. Eu acho que essa é a ligação que seria muito importante, utilizar a tecnologia israelense dentro da agricultura no Brasil e desenvolver muito a agricultura no Brasil.